Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos prosseguir na nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio. Material também importante a você que estuda para concursos e vestibulares. Continuamos trabalhando com a eletricidade e vamos ver agora a eletrização por indução quando nós temos à disposição o chamado eletroscópio. Nós vamos ver dois exemplos de eletroscópio. O pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas. Aqui nós temos a representação de um pêndulo eletrostático. O nosso objetivo inicial é verificar se um determinado corpo está eletrizado ou não, se utilizando desse eletroscópio. Nesse primeiro modelo aqui, ele fica sendo chamado de pêndulo eletrostático. Nós temos, vamos dizer assim, um poste, um suporte, e aqui nós temos um pêndulo. Ele está segurando essa esfera. Essa esfera normalmente ela é feita de papel com uma cobertura, um revestimento de alumínio. Esse é o padrão. Para começar, nós estamos considerando que essas esferas estão numa condição neutra. Em todos os casos, está numa condição neutra. Se eu aproximar esse corpo nessa esfera que está na condição neutra e ela não se aproximar, não for atraída pelo corpo, significa que esse corpo também está numa condição neutra. Então nós podemos responder aqui, que o corpo está também numa condição neutra. Condição neutra. A esfera não se aproxima do corpo, então o corpo também está neutro. Eles permanecem então em repouso. Ok? Agora vamos ver a seguinte situação. Novamente nós temos a esfera numa condição neutra e nós estamos colocando esse corpo próximo dela. Aqui está o corpo. Você observa que o corpo atraiu a esfera. Olha a inclinação aqui, atraiu. A mesma coisa aconteceu aqui. Então esse corpo vai estar eletrizado, que pode ser negativamente ou positivamente. Sempre que atrai, é isso que está acontecendo. Se a esfera se aproxima, ou seja, é atraída pelo corpo, é porque o corpo está carregado. Então acontece o seguinte, ele pode estar carregado positivamente. Vamos colocar aqui uma indicação de cargas positivas. Os elétrons são atraídos e as cargas positivas são repelidas. Então vamos por aqui essa indicação. Então nós temos aqui esse corpo. Ele está eletrizado por indução e tem carga positiva. Pode acontecer a mesma coisa se as cargas forem negativas. Vamos indicar como negativa aqui. Essa esfera continua neutra. Essas cargas negativas repelem os elétrons e nós vamos ficar aqui com as cargas positivas se aproximando. Então, nesse caso, nós temos uma carga negativa. Vamos indicar aqui. E comprova que o corpo está eletrizado. Então, fica assim. Se a esfera se aproxima do corpo, é porque o corpo está eletrizado, podendo ser eletrizado positivamente ou eletrizado negativamente. Aqui eu fiz para você uma demonstração de como o fenômeno ocorre. Mas se a esfera se aproxima do corpo, colocado próximo a ela, é porque esse corpo está eletrizado, ou positivamente ou negativamente. Seguindo aqui, conhecendo a carga da esfera, pode-se determinar a carga do corpo. Então agora eu tenho uma informação, eu conheço a carga da esfera. A carga da esfera. Nesse caso aqui, eu tenho uma esfera com carga negativa. E você vê que está se aproximando do corpo. Nós sabemos que os opostos se atraem e que os semelhantes se repelem. Então, se está se aproximando e eu sei que essa carga da esfera é negativa, é porque aqui nós temos o quê? Uma carga positiva. Positiva. Agora, aqui nessa segunda situação, aqui está a esfera, eu sei que a carga dela é negativa, e o que está acontecendo? Ela está se afastando.
Então, evidentemente que essa carga do corpo é negativa. Agora eu conheço também a carga da esfera, ela é positiva. E você vê que ela está se aproximando ou sendo atraída pelo corpo, pela inclinação do pêndulo. Então, evidentemente que esse corpo tem carga negativa. Aqui é o contrário. Esse corpo tem carga positiva também, porque está havendo uma repulsão, está se afastando. Então vamos deixar esse resuminho aqui. Conhecendo a carga da esfera, se a esfera se aproxima do corpo, ou seja, é atraída pelo corpo, o corpo tem carga contrária. Foi o que aconteceu aqui. Foi atraída. Então, a esfera tinha carga negativa, o corpo tem carga positiva, carga contrária. E a mesma coisa aconteceu aqui. Se a esfera se afasta do corpo, o corpo tem carga de mesmo sinal. Aconteceu aqui, a esfera com sinal negativo e o corpo também com sinal negativo. Aqui a esfera tinha carga positiva, o corpo também tem carga positiva, por isso se afasta. Os semelhantes se repelem, os contrários se atraem. Vamos prosseguir agora. Vamos verificar se o corpo está carregado ou não, se utilizando do chamado eletroscópio de folhas. Eletroscópio de folhas. Ele tem esse aspecto. Isso aqui, pessoal, é uma estrutura elástica que serve para proteger esse sistema e dar um resultado mais coerente. O que é que nós temos aqui? A esfera. Nós temos aqui essa estrutura chamada de haste metálica. Isso aqui é chamado de isolante. Aqui, evidentemente, nós temos uma base. E aqui, repetindo, é um frasco transparente. Ele serve para dar um melhor resultado para essa experiência. Lembrando que esfera e haste são materiais condutores elétricos. Muito bem, eu quero verificar se um determinado corpo está carregado ou não. Bem, já sabemos o seguinte, que essa estrutura, esfera e haste metálica, elas estão numa condição neutra. Se eu aproximar dessa esfera um corpo que também está numa condição neutra, não vai acontecer nada aqui. Agora, se eu aproximar um corpo dessa esfera e esse corpo está carregado negativamente, vai ocorrer uma repulsão das cargas negativas. Então, elas vêm para cá. Então, isso confirma que esse corpo está eletrizado negativamente. Novamente, essa estrutura, esfera e haste, estão na condição neutra. Se eu aproximar um corpo que está eletrizado positivamente, o que vai acontecer? Vai haver uma atração das cargas negativas, porque os opostos se atraem. E vai haver uma repulsão das positivas. E isso então confirma que esse corpo está carregado positivamente. Então fica definido o seguinte, pessoal: se eu pegar esse corpo que está numa condição eletrizada negativamente e aproximar aqui do eletroscópio de folha que está numa condição neutra, o que vai acontecer? Vai haver uma repulsão das cargas negativas e vai haver um afastamento dessas hastes. Então você vem indicando aqui a repulsão das cargas negativas. Isso confirma que esse corpo está eletrizado. Nesse caso, eletrizado negativamente. Agora, se eu pegar um corpo que esteja eletrizado positivamente e aproximar da esfera desse eletroscópio de folha que está numa condição neutra, aproximando então esse corpo eletrizado positivamente, vai haver o quê? Uma atração pelas cargas negativas e uma repulsão pelas positivas. Então, novamente, essas hastes vão se afastar. Então, está confirmado que esse corpo está eletrizado, nesse caso positivamente. Então, esse eletroscópio, que nós chamamos de eletroscópio de folhas, são folhas metálicas, serve também para verificar se um corpo está eletrizado, seja negativamente ou positivamente. Então fica aqui, resumindo, ocorrendo o afastamento das hastes, o corpo está carregado. Prosseguindo,
Conhecendo a carga do corpo colocado próximo ao eletroscópio de folhas, é possível saber a carga do eletroscópio. Então agora nós queremos conhecer a carga do eletroscópio. No caso anterior, a gente disse que era uma condição neutra. Agora não é. Mas nós queremos saber se é uma carga positiva ou se é uma carga negativa para o eletroscópio. Então é muito simples. Eu estou aproximando um corpo que tem uma carga positiva. Esse corpo tem carga positiva, eu estou aproximando a esfera desse eletroscópio. Então fica a seguinte indicação. Aqui nós temos a haste na posição inicial. Se elas se afastarem, é o que aconteceu aqui, se afastou, é porque houve uma repulsão. Se houve uma repulsão, é porque os sinais da carga do corpo é igual ao sinal da carga do eletroscópio. Então aqui nós temos um sinal positivo para a carga também, porque está havendo uma repulsão. Então é fácil de ver o sinal da carga do eletroscópio. Colocou uma carga com determinado sinal aqui e houve esse afastamento das hastes, é porque houve uma repulsão. Se houve repulsão, é porque os sinais são iguais. Então eu vou colocar novamente aqui, próximo dessa esfera do eletroscópio, um corpo que tem uma carga positiva, e agora você observa o seguinte, ó. Aqui estava inicialmente as hastes e elas se aproximaram. Elas se aproximaram. Então, se aproximaram, houve o quê? Uma atração. Se houve uma atração, e aqui eu tenho um corpo que tem uma carga positiva, é porque esse deve estar com uma carga negativa. Então, se nós colocarmos próximo dessa esfera do eletroscópio um corpo que tem uma carga positiva e houve uma aproximação das hastes, se houve uma aproximação, é porque a carga do eletroscópio tem sinal oposto, porque os opostos se atraem. Então, evidentemente que a carga do eletroscópio ela é negativa, porque aqui apareceu um positivo. Se fosse negativo aqui, ficaria negativo aqui. Negativo aqui, positivo aqui. Ok? Então é assim que você verifica a carga do eletroscópio, aproximando um corpo que tem uma carga conhecida. Aí está, pessoal. Então nesse vídeo nós falamos da eletrização de um corpo, aproximando este de um eletroscópio. Veja a nossa playlist completa, assim você vai ter um bom entendimento. Dê like para o nosso vídeo se você gostou, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Até o próximo. Tchau!